9. O pecado original. Esta é a corrupção hereditária que os antigos chamavam pecado original, indicando com a palavra pecado a depravação da nossa natureza. Até então, tinha sido boa e pura. Sobre isso, eles tiveram grande contenda com os pelagianos, porque aqueles hereges, sendo convencidos pelo testemunho da Escritura de que o pecado passou do primeiro homem para toda a sua posteridade, argumentavam com manhosas sutilezas que o pecado passou para os descendentes por imitação e não por geração. Por isso, aqueles santos personagens se esforçaram para demonstrar que não nos corrompemos com a maldade que nos atraiu pelo exemplo de outros, mas sim que trazemos a nossa perversidade desde o ventre da mãe, coisa que não podemos negar sem o grande cinismo. Todavia, ninguém se espantará com a temeridade dos pelagianos, no que disseram: se tiver visto pelos escritos de Agostinho que animais foram eles e quão pouca vergonha tinham. Certamente é indubitável o que Davi confessa quando declara que ele nasceu na iniquidade e em pecado foi concebido por sua mãe. Ele não está acusando seus pais, mas para glorificar melhor a bondade de Deus a favor dele, Davi coloca em sua memória a sua perversidade em termos do seu primeiro nascimento. Ora, isto não é algo peculiar a Davi. Segue-se, pois, que a condição universal de todos os homens é demonstrada pelo exemplo dele. Portanto, todos nós, que somos produtos da semente imunda, nascemos maculados pela infecção do pecado. E mesmo antes de virmos à luz, estamos contaminados perante a face de Deus. Pois quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Como se diz no livro de Jó? Certamente precisamos tirar essa conclusão, que Adão não somente é o pai da natureza humana, mas, como o tronco está na raiz, pela mesma razão o gênero humano se corrompeu na corrupção dele. O que o apóstolo demonstra com maior clareza comparando-o com Cristo. Portanto, diz ele, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, a fim de que com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E como foi que os pelagianos tagarelaram tanto, propalando que o pecado foi espalhado pelo mundo pela imitação de Adão? Não temos então outro proveito da graça de Cristo, senão que ela nos propõe um exemplo para seguirmos. E quem pode aguentar tal blasfêmia?